Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, se nós temos que entrar pela porta estreita, e se nós sabemos que a porta é Jesus, né? Nós sabemos aí que só tem um jeito de chegar-se ao Pai, através do Filho que é Jesus. Tem um caminho, e nós sabemos que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, né? E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Também ele diz: eu sou a porta, em João 10. Então olha só, Jesus se identifica tanto como a porta, como o caminho. E diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então olha só, não tem como entrar levando os pecados juntos. Não tem como entrar levando a velha vida junto. Jesus disse o quê? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha aí, se o fardo é leve, o fardo que nós carregávamos antes era pesado. Para passar pela porta estreita, tem que deixar esse fardo pesado, que é o fardo do pecado. Então isso acontece o quê? No arrependimento de pecados. Acreditando que Jesus levou os nossos pecados. Então esse fardo pesado Jesus já levou. Quando você entra para o reino de Deus, agora o fardo é leve. Você está agora em Cristo. Então não vai levar aquela bagagem toda. Não dá para passar pela porta com aquela bagagem, e nem dá para passar pelo caminho com aquela bagagem. Então agora é uma nova vida, um novo viver, uma nova atitude, um novo caráter, tudo novo. Então agora vamos produzir frutos. Agora não é o fruto do Espírito Santo agora, porque o fruto é um só e 9 qualidades. Agora aqui fala de frutos, fala de quê? De resultados. Olha aí. Porque o fruto do Espírito, nós vamos dar lugar ao Espírito Santo, ele vai agir através de nós, dando a nós um novo caráter. Então o resultado dessa nova vida, desse novo caráter, é o que? O resultado espiritual. São agora o que? As obras da fé, né? São agora o que? O resultado de uma vida diferente. Então são os frutos agora. E veja só que o fruto é ele que guarda a semente dentro dele. Olha só que coisa interessante. E esse fruto é aquele que vai gerar novos frutos, ou seja, vai gerar novas árvores, porque a semente está dentro dele. Quando essa semente é plantada, né? Então ela vai o quê? Produzir uma nova árvore que vai produzir novos frutos. Então Deus, quando criou todas as coisas, ele disse: haja fruto que produza semente. Então o fruto dentro dele tem a semente. A semente é capaz de, se for plantada num bom terreno, ela vai produzir uma árvore, e dessa árvore vão nascer novos frutos. Então o crente é assim. Se ele for frutífero, se ele for um crente espiritual, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, o que acontece? Ele se torna o quê? Uma frondosa árvore que vai produzir frutos, ou seja, resultados. Resultado do reino espiritual são principalmente o quê? As almas salvas. Por isso Jesus disse: olha, não fostes vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aqui o resultado de uma vida espiritual. Nós vamos produzir novas vidas. Nós vamos reproduzir, na verdade. Olha lá, o que diz a Bíblia? Se a semente de trigo cair na terra não morrer, ficará só. Mas se morrer, gera muitos frutos. Gera o quê? Muitas vidas para Deus, muitas almas.
Jesus é a semente de Deus que caiu na terra. Jesus caiu na terra e morreu. Então, por causa da morte dele, levando os nossos pecados, doença e enfermidade, então ele ressuscita, e por causa dessa morte é que nós hoje somos aqui filhos de Deus. Então ele foi plantado, morreu e nasceu uma grande árvore frondosa, cheia de frutos. Que frutos são esses? Os filhos de Deus, que vão produzir agora novos filhos de Deus. Olha aí, é assim que funciona. Então, se nós somos também esse fruto, então dentro de nós existem sementes. Que sementes? A palavra de Deus. Então nós temos que lançar essas sementes para quê? Para que essas sementes produzam novos crentes. Agora, para eles nascerem como crentes, vão ter o quê? Que morrer. Olha aí. Morrer de quê? E nascer de novo. Então existe aí um novo nascimento. Então nós vamos lançar, nós somos aí agora fruto da semente que foi plantada, que é Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nós ouvimos e ela gerou em nós um arrependimento. Nós morremos para o mundo, nascemos para o reino de Deus. E agora, se nós somos um fruto, nós temos sementes. Ou seja, a palavra de Deus em nós, que nós vamos lançar essas sementes e elas vão produzir agora árvores que vão gerar frutos. Olha aí, começou tudo de novo. Então Jesus chama atenção para os falsos profetas aqui, porque eles são capazes de introduzir carnalidade, de desviar as pessoas desse motivo espiritual, dessa nova vida espiritual, e levá-los para o passado, para as coisas do passado, para principalmente a lei, para a autojustificação. Então a pessoa quer porque quer ser salvo por causa de alguma coisa que está fazendo, ou que fez, ou por causa de um dia que ele guarda, ou por causa da alimentação que ele alimenta. Então ele quer ser salvo através disso, quer se autojustificar por isso. E aí ele leva muitos com ele, e a pessoa então perde a vida espiritual, passa a viver a vida carnal. Então é um cuidado que nós temos que ter. Todas as pessoas que exigirem de você alguma coisa para você ser salvo, ou para você alcançar alguma coisa de Deus, então ela está fazendo uma coisa que está levando você à carnalidade. Se você quer se auto-justificar, você quer merecer alguma coisa de Deus, e aí não tem como. Deus concede a nós as coisas pela sua graça. É um favor imerecido, é por amor. Então qual é o resultado desse viver de auto-justificação, querendo merecer as coisas de Deus? Isso é morte. Vai conduzir a pessoa a se afastar do Espírito Santo, se afastar da graça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz passa a valer menos cada dia mais para essa pessoa. Então o resultado de viver na carne é morte. Agora o resultado de viver no Espírito é vida, e vida em abundância. Então a advertência é: a árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada fora para ser queimada. Então tomemos cuidado para não nos tornarmos árvores que não produzem frutos bons. Então, cuidado. Seja uma árvore frutífera, mas que produz bons frutos. Seja uma árvore frondosa, que vai produzir muitos frutos. Frutos para a vida eterna, ou seja, almas salvas. Tudo que você fizer, pense nisso. Pense na salvação das almas. E nós temos que saber, para nós sermos frutíferos espiritualmente, nós temos que viver uma vida santa, separada, vida dedicada a Deus. Isso quer dizer que muitas coisas que nós podemos fazer, nós vamos deixar de fazer.
Muitas coisas que nós temos direito de fazer, que não tem problema nenhum fazer, nós vamos deixar de fazer. Então olha só, custa alguma coisa para nós, viu? Você vai ter que se separar para Deus, você vai ter que dar mais espaço para o Espírito Santo. Quanto mais espaço você dá para o Espírito Santo, mais você vai produzir no reino espiritual. Você vai produzir frutos bons, resultados bons. Pense nisso. Então hoje nós estamos vendo os crentes vivendo aí de passeio em passeio, de praia em praia, de futebol em futebol, de filmes em filmes, de novelas em novelas, de diversão em diversão. Já começa o ano dizendo que vão ser mais crentes, mas querem começar o ano na glutonaria. Muitos deixaram até de ter culto nas congregações, aí acharam que estava fazendo muita vantagem, tiraram a escola bíblica dominical. Então com a boca estão falando uma coisa, mas suas atitudes são carnais. Então quando nós damos lugar ao Espírito Santo, nós vivemos de maneira diferente. O Espírito Santo vai nos conduzir para uma vida de santificação e de frutificação espiritual. Então nós vamos produzir para o reino espiritual e não para o reino do mundo. Nós vamos produzir para o Espírito e não para a carne. Nós vamos agradar ao Espírito e não ao corpo. Então qual é o propósito aí do fruto do Espírito? É ter uma vida produtiva no reino espiritual. Esse é o propósito do fruto do Espírito. Nós vamos dar lugar ao Espírito Santo e ele vai desenvolver em nós as suas qualidades, as 9 qualidades desse fruto, e nós vamos ter com isso o quê? Uma vida frutífera no reino espiritual. Vamos produzir no reino espiritual. Produzir o quê? Vida, não só a nossa vida para Deus, mas as vidas também das pessoas, as almas para Deus, para o reino de Deus. Então a introdução ele diz: na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera, como está em João 12, 24. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo, temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. Vocês repararam que coisa interessante? Olha só, Jesus morreu para nos gerar. Aí o crente está pensando o quê? Que ele vai ter uma vida carnal, abundante, e vai conseguir gerar alguma coisa para o reino de Deus com isso. Mas olha só, o crente tem que morrer a cada dia para a vida material, para a vida carnal. É quando o crente morre para a vida do mundo, a vida carnal, é que ele produz no reino espiritual. Olha só. Então a semente de trigo caída na terra tem que morrer. Senão fica só, não produz nada. Então quando ela morre, aí é que vai gerar vidas. Então nós temos que entender que nós morremos com Cristo naquela cruz. E ressuscitamos para uma nova vida, uma novidade de vida. É uma vida diferente agora, frutificando no reino espiritual e não mais no reino carnal. Não vivemos mais para agradar a carne, mas para agradar o Espírito. E aqui é Espírito com letra maiúscula. Não vá pensar que o fruto do Espírito é Espírito com letra minúscula, porque o Espírito humano não tem fruto. Não pense nisso. Olha bem, Satanás é espírito. É um ser espiritual. Mas vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quem criou? Foi Deus que criou Lúcifer. Ele deu um espírito para ele, espírito com letra minúscula. E onde vai parar esse espírito? No lago de fogo e enxofre.
Então, o ser humano é corpo, alma e espírito? Era para ser o contrário, era para ser espírito, alma e corpo.